pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem, né? Nesse momento aí nós estamos na segunda semana do nosso plano de estudos tutorados. E vamos falar um pouquinho sobre a Constituição de 1824. O objetivo desse momento, né, a segunda semana, é trabalhar a primeira Constituição criada no Brasil pós-independência, que é a Constituição de 1824. E como foi essa Constituição de 1824? A princípio, quando Dom Pedro proclamou a independência em 7 de setembro de 1822, ele pediu que fosse criada uma Constituição, né? E aí os juristas da época, eles criaram uma Constituição e ele pediu que essa Constituição fosse livre, tá? Então, quando ele viu a Constituição de 1823, ele simplesmente não aceitou. Falou, mas e o meu poder? A Constituição de 1823, ela trazia dispositivos muito evoluídos, principalmente a formação dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? E onde o rei era um monarca que governava e teria que respeitar a tripartite. Quando ele viu isso, ele falou, não aceitou. Falou, e o meu poder de monarquia absoluta? E aí veio aquela veia muito monarca absolutista, a origem de Portugal, é claro. E aí ele cancela, ele rasga a Constituição de 1823 e constrói uma nova Constituição, que é a de 1824. A de 1823 vai ser conhecida como a Constituição da Mandioca. É porque a quantidade de alqueires de mandioca que era necessário para que a pessoa tivesse cidadania, poder de voto, tá? Enfim, mas vamos falar um pouquinho da Constituição que foi imposta pelo Dom Pedro. Ela não foi promulgada, ela não foi votada, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta pelo imperador. Vocês estão vendo que a figura do imperador está no centro desse slide, porque é o seguinte, ele é o poder. O poder não foi dividido em 3, o poder foi dividido em 4. Então, onde você tinha o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o 4º poder, que é o chamado de moderador, que é o poder do imperador. Ele modera, ou seja, esse poder domina os outros poderes. O voto, a monarquia continua sendo hereditária, o trabalho escravo permanece apesar de alguma resistência, a religião é a católica, né? O catolicismo se torna aí a religião oficial do império, tá bom? Então, assim, se torna não, continua, perdão, porque já era desde da colônia, da colonização. O voto é o que a gente chama de voto censitário. Quem votava para a escolha de deputados, senadores, né? Homens livres, não podiam ser mulheres, maiores de 25 com uma renda, onde eram divididos entre votantes e aqueles que poderiam exercer os votos, que poderiam ser votados, tá? O votante é aquele que vota. Ele poderia ter uma renda de 100 mil réis, que hoje significa 123 mil reais. Então, ele teria que ter essa renda anual. O eleitor, né, aquele que poderia ser candidato a deputado ou senador, depende do valor também. Então, você tem, para você ser eleito deputado, você tem que ter pelo menos 400 mil réis, ou seja, nos dias atuais são 492 mil reais em bens, enfim, né? E senador, 800 mil reais, ou seja, 984 mil em renda, em bens, etc. Então, assim, quem votava? Apenas os ricos. Quem exercia a eleição, quem poderia ser votado? Apenas as pessoas que tinham renda e que poderiam declarar essa renda, tá?
Então, isso é muito importante, porque o voto não era de todos, o voto era censitário, ou seja, é um voto que limitava a participação da elite brasileira, tá? Vamos falar um pouquinho do poder moderador? O imperador, ele tem esse direito, dentro do poder moderador, de nomear e destituir juízes, ou seja, ele podia dar poder aos juízes, né, nomeá-los ou também tirá-los do cargo. Sancionar os decretos do parlamento, então ele poderia mexer na parte legislativa, ele poderia mexer na parte executiva, indicar presidentes de províncias, que hoje significam governadores, aprovar ou suspender leis, resoluções, conselhos de províncias, nomear uma lista tríplice de cargos para senadores, pessoas que poderiam ocupar cargos de senadores nas províncias. Então, ele poderia indicar esses senadores também, além do voto. Dissolver o parlamento, ou seja, destituir qualquer tipo de poder, seja dos deputados, seja dos senadores, que na época era um cargo vitalício. Convocar eleições para um mês, caso achasse que os deputados não estavam agindo de acordo com os interesses do Brasil, no caso do próprio imperador, né? Então, dissolver gabinetes ministeriais, enfim, poder acima de todos. É um poder absoluto, né? Então, assim, ele não queria o absolutismo, mas ele acaba tendo esse poder absoluto, tá? Então, essa era a Constituição de 1824. Voltada para o voto é o homem, que era proprietário, tinha uma renda superior. O imperador, ele tinha amplos poderes políticos, estava acima das assembleias, dos ministérios, poderia nomear presidente de província, poderia sancionar leis, decretos e etc. Tá? Com isso, a gente pode fazer as nossas atividades, né? A primeira atividade fala aí sobre a Constituição outorgada. Quando a gente fala outorgada, é imposta, não passou por voto, não foi promulgada, né? Então, em 1824, continha uma inovação institucional que seria decisiva para o funcionamento do sistema político imperial, que é o chamado poder moderador. Isso nós já falamos. Seguindo as recomendações do jurista Benjamin Constant, a Constituição do Império introduzia um quarto poder, para além da clássica divisão, né, da Revolução do Iluminismo, né? Que era executivo, legislativo e judiciário. A principal consequência desse poder moderador, com certeza, é dar mais poder ao imperador, é claro, tá? E esse imperador, ele servia de árbitro entre os conflitos entre Partido Liberal, Partido Conservador, e aí ele revezava as elites no poder, ele tinha esse controle, tá? Ele poderia tirar alguns do poder, colocar outros, indicar, então ele servia de árbitro aí, de controlador dos partidos políticos. E eu achei uma sacada muito, muito inteligente da parte do imperador, que queria poder, né? Então ele poderia controlar tudo, inclusive os próprios partidos políticos, tá? Vamos lá, a número 2 fala sobre os limites do seu poder, né? Quais são os limites? Aí remonta todo aquele perfil do imperador, de grande galanteador. Então, quais são os limites dos seus poderes? Ele falou, Deus, talvez. Então, fala aí sobre uma forma de poder que o imperador tinha, que era maior que todos os outros poderes, dos quais nós podemos citar o poder moderador, letra C, né? Letra C é o poder que está acima. A número 3 é uma imagem do imperador sendo coroado, né? Então, você vai ver que é uma imagem forte, que mostra o absolutismo monárquico. Você está vendo o imperador no centro, com o cetro, com a coroa, com o seu trono, né? Com todo o aparato de um imperador, de um poder central,
de um monarca, né? Então, essa cerimônia, ela legitima o poder do imperador. Pela imagem, a gente percebe que o poder do monarca é muito grande. Ele está acima de outras pessoas. Vocês podem reparar que ele está ao lado da igreja, mas ele está acima de todas as coisas, né? Os outros estão de joelhos para mostrar subserviência, né? Então você tem aí para prestar homenagem. São cerimônias que mostram o lugar social de cada um. No caso, o imperador tinha o seu lugar social como centro, como vocês estão observando aqui, enquanto os outros estavam subservientes ao seu poder, né? Os chamados homens bons que estão aqui ao lado do imperador, que estão nessa cerimônia sendo subservientes, e aí mostra que os homens existem pessoas que são melhores do que as outras. No caso, o imperador, que é melhor, que tem sangue azul, que está supremo em relação aos outros, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a correção dos nossos pets, né? Resposta aí da número 3, podem copiar, né? Tudo que eu falei para vocês. Podem pausar o vídeo e copiar a resposta. Espero que vocês estejam acompanhando aí os formulários, as videoaulas, e qualquer dúvida nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.